Aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Meu nome é Yasmin Ferreira, hoje eu estou fazendo a ronda do Evangelho e escolhi a parábola do semeador para a gente conversar. Para mim, a semente representa a palavra de Deus, né? Aqui representada pelo Evangelho, enquanto o solo representa as pessoas. Então a gente tem diversos solos, né? Diversas pessoas que são tocadas ou não pela palavra de Deus. Então, num primeiro momento, ela cai ao longo do caminho, os pássaros vêm e comem, ou seja, são sementes que se perdem. Pessoas que não se conectam, né, com o Evangelho, que ouvem, mas é como se fosse só mais um livro, não significa nada para elas. Depois a gente tem a parte que caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, então ela não tem profundidade. São aquelas pessoas que têm uma fé superficial, elas têm um vigor inicial, inicialmente faz sentido, se conectam, mas quando o sol vem, ou seja, frente a qualquer dificuldade maior, elas naturalmente deixam aquilo em segundo plano. Então, é uma fé que não tem profundidade, ela é superficial. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Então, dos espinheiros, a gente tem um desenvolvimento diferente, né? Na que o sol queima, ela até tem esse vigor, ela cresce, mas na dificuldade ela perde a força na fé. E já os espinheiros, ela não consegue nem crescer, ela já fica abafada. No quê? Na própria materialidade. Então, é aquela pessoa que busca muitas vezes por uma curiosidade, ou a Umbanda mesmo, que é uma religião que a gente sabe que tem os desenvolvimentos mediúnicos, tem toda a parte, não só a litúrgica, né, mas a parte dos mentores que desperta muita curiosidade. Então, muitas pessoas podem ir por esse movimento, ou então por querer algo para si e não para praticar a caridade em si. E a gente vê que ela não consegue, com o tempo também não vai conseguir se conectar. E finalmente, aquela semente que cai em terra boa, e o semeador pode produzir 100 por 1, 70 por 1 ou 30 por 1. Ou seja, os semeadores não são todos iguais, né? Tem pessoas que têm uma disposição maior a estudar mais, a amparar mais, a praticar mais, enquanto outras não ocupam tanto da sua vida com isso, mas ocupam uma parte. E o que importa é isso, é que todos estão semeando, independente da quantidade. Até porque essa quantidade, ela pode muito bem aumentar ao longo do tempo, né? A gente pode ter um tempo disponível maior em determinada fase da vida, e o que importa é a gente estar sempre próximo para estar se desenvolvendo e estar oportunizando o nosso crescimento e o do próximo. E eu vejo que nessa passagem, Jesus também nos lembra, né, que quando a gente está semeando, as pessoas que estão próximas de nós nem sempre vão estar com o solo apropriado para receber essa palavra. E tá tudo certo, cada um tem a sua causalidade, né? E a gente precisa respeitar isso. Então, saber que talvez o pai, a mãe, o irmão, aquela pessoa que tu mais gostaria que visse o que tu vê, que sentisse os benefícios das práticas como tu sente, pode estar num momento com solo que recebe aquela instrução e os pássaros levam, né? Ou abafado pela própria visão materialista de mundo. E a gente precisa respeitar esse processo, mas mais do que isso, manter a mão estendida para que eles saibam sempre onde procurar. Ainda que o momento não seja o agora, mas pode ser mais para frente, né? E a gente tem que estar pronto para amparar no momento que eles estiverem disponíveis para isso. Então, Jesus fala sobre o solo, fala sobre a semente, mas fala muito sobre nós mesmos.
E era esse o recado que eu queria trazer e compartilhar com vocês hoje. Um bom domingo para todo mundo e até semana que vem.